No planeta existem todos os tipos de pessoas, com cada um com seus pontos positivos e negativos que as tornam especiais. No entanto, alguns indivíduos às vezes exageram na sua falta de inteligência, colocando não só a si em risco como outras pessoas em situações bizarras que você não acreditaria se não tivessem sido registradas. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Shanna McNeil, a garota que aparece alucinada nesse vídeo enquanto dirige um carro, colocou em risco a vida de diversas pessoas na estrada, incluindo a sua própria. O motivo? Uma brincadeira estúpida, onde o participante tem que dirigir na contramão. O maior problema desse jogo é que o motorista que está vindo da sua via correta não escolhe participar. Aliás, ele não tem alternativa senão tentar desviar do carro vindo em sua direção, e na hora de virar pode acabar causando outro acidente. Shanna, no entanto, não parecia preocupada com a vida dos estranhos que ela estava colocando em risco. Na realidade, o vídeo gravado pela sua amiga, que foi publicado na rede social, mostra que ela estava aparentemente se divertindo, mas é claro que isso não poderia terminar bem. Shanna causou um grave acidente, perdendo a própria vida e machucando outras 4 pessoas, incluindo suas amigas que estavam dentro do carro. Talvez se ela tivesse sobrevivido, teria tido a oportunidade de se arrepender da besteira que fez, mas esse direito só suas amigas tiveram, bem chateadas no hospital. Uma influenciadora digital vegana que pregava o estilo de vida onde não se deve consumir carne ou qualquer alimento de origem animal, como queijo ou ovos, morreu de desnutrição. Zana Samsonova já possuía dezenas de milhares de seguidores nas suas redes sociais, onde ensinava sua dieta radical. A garota não pregava apenas que o consumo de carne faz mal para o corpo humano. Ela conseguia ir além, dizendo que não se deve cozinhar os alimentos, pois esse processo retira nutrientes importantes da comida. Como crudista que come apenas alimentos crus, Zana vivia apenas de frutas. Os praticantes mais extremistas desse estilo de vida chegam ao ponto de nem fazerem compras no mercado ou sequer apanhar frutas do pé, se contentando apenas com os frutos caídos no chão em torno das árvores. Antes de encontrar o seu fim, Zana estava com uma aparência muito abatida. Aparentemente, ela havia recebido orientação médica para mudar sua dieta, mas teimou e deu no que deu. O pior é que seus seguidores até hoje não acreditam que ela morreu por desnutrição, colocando a culpa em agrotóxicos das frutas que ela comprava no mercado. Em 2008, um comercial bem fora do comum estava sendo gravado. Eu queria saber quem foi que aprovou toda essa ideia de envolver um urso de verdade numa encenação de luta livre com o ser humano. Pois é, qualquer pessoa poderia ver que esse plano não iria dar certo. Mas os profissionais envolvidos na publicidade seguiram com a ideia e resultou na morte de Stephen Miller, o ator que iria lutar contra o urso. Nessa ocasião do vídeo que você está assistindo, eles ainda não estavam gravando o comercial propriamente dito. Estavam apenas tirando algumas fotografias quando o urso se confundiu, achando que era a hora de iniciar a luta, avançando para cima de Miller. Na verdade, o urso estava seguindo o seu treinamento, mas como a produção ficou assustada e o atacou, o próprio urso se tornou agressivo. O ataque simulado rapidamente se transformou em um verdadeiro. Apesar de ter se livrado do urso, Miller não resistiu e faleceu alguns minutos depois. E quanto ao urso, o governo reconheceu que o ataque foi acidental e não ordenou a eutanásia do animal. A câmera de segurança de um estabelecimento comercial recentemente flagrou uma situação absurda, onde o segurança da loja foi atacado por um cliente que, por incrível que pareça, usou a lógica dos desenhos animados para tentar se proteger de um disparo de fuzil. Logo no início da gravação, o sujeito já aparece brigando com o segurança, literalmente entrando em um confronto físico com uma pessoa fortemente armada. Não sei se ele foi muito corajoso ou estúpido, já que travava a luta com suas próprias mãos nuas, mas a história vai ficando melhor. O segurança foi extremamente paciente, dando várias oportunidades para o homem rever sua atitude. No entanto, ele aproveitou a oportunidade para enfiar seu dedo no cano da arma, como se pensasse que isso impediria um tiro. Quem sabe, né? Se ele fosse o Pernalonga, esse truque teria dado certo, revertendo o tiro para a cara do segurança. Mas como essa é a vida real, tudo que ele conquistou foi uma bela passagem só de ida para o céu.
Lá na Índia, a população tem um sério problema com o sistema ferroviário. Os passageiros simplesmente ignoram as regras de segurança, colocando sua própria segurança em risco, criando cenas caóticas no meio urbano, que mais parecem ter saído de um filme apocalíptico. Antes, acreditava-se que os indianos desobedeciam às regras de segurança ferroviárias apenas como passageiros dos trens, mas um vídeo polêmico que vem circulando pela internet indica que as violações vão muito mais além. Até mesmo os pedestres e ciclistas, ao se depararem com as cancelas de um cruzamento na linha do trem abaixadas, decidiram ignorar completamente o aviso, se colocando em risco ao ultrapassar enquanto o trem estava se aproximando. Apesar de alguns terem conseguido cruzar a ferrovia, um último ciclista que veio atrasado do outro lado da rua não teve a mesma sorte. Mas falta de aviso e oportunidade não foi. Ele decidiu burlar todas as regras e se arriscar, resultando no que deu. Lá nos Estados Unidos, o dia 4 de julho é celebrado sempre com bastante euforia. Inclusive, fogos de artifício são indispensáveis. Claro que os fogos mais perigosos precisam ser manuseados com cuidado, mas não foi isso que fez Allen McCrew, um americano de 41 anos de idade, que escolheu o topo de sua cabeça para acender um desses fogos. Talvez Allen estivesse tentando compensar a falta de um cérebro com o chapéu explosivo. Essa é a única explicação para alguém conseguir ser tão estúpido a esse ponto de realizar uma façanha tão perigosa. Obviamente, a explosão causou sérios danos a Allen, que acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu pouco tempo depois da chegada dos socorristas. Lá na China, um tipo de exercício bastante peculiar que deveria aliviar dores nos ombros e pescoço andou chamando bastante atenção pela internet nos últimos anos. É claro que esse exercício não chamou atenção à toa. Qualquer pessoa que assistisse ficava agoniada com as pessoas sendo penduradas pela sua cabeça, exercendo a pressão de todo o peso do corpo no pescoço. Na época, os chineses foram duramente criticados nas redes sociais por leigos e especialistas que pareciam preocupados com seus praticantes. Mas não havendo nenhum tipo de acidente associado ao exercício, eventualmente a notícia passou e logo as pessoas se esqueceram desses vídeos, mas em maio de 2024 o assunto retornou por conta de um acidente fatal envolvendo o antigo exercício viral. O caso aconteceu na pequena cidade de Shenxi, com pouco mais de 60 mil habitantes. Quando a notícia surgiu, os comentários retornaram, com especialistas relembrando que já tinham alertado sobre a possibilidade de uma tragédia como essas acontecer em breve. Lá no litoral da Índia, alguns turistas estavam perigosamente próximos da beira do mar, ignorando os riscos de serem levados por uma onda mais forte. O tempo estava se fechando e a maré ficava agressiva. Mesmo assim, duas garotas, especificamente, teimaram contra o bom senso, decididas a experimentar a força da natureza na própria pele, e foi justamente isso que aconteceu. Uma onda bateu nas pedras, invadindo a área em que os visitantes estavam. Nesse momento, a maior parte das pessoas já havia recuado bastante, inclusive o cinegrafista filmando com seu celular. Mas como as mulheres teimaram, acabaram sendo levadas pela força da água, escorregando por um doloroso tobogã mortal. Nessa hora, o desespero bateu, provavelmente trazendo consigo bastante arrependimento, mas já era tarde. As pessoas em volta até tentaram resgatá-las, mas não deu tempo. Tão rápido quanto veio, a maré foi embora e as garotas não foram mais vistas. Lá na República Tcheca, uma jovem de 21 anos consumiu substâncias tóxicas durante 4 horas seguidas, deixando a garota completamente desnorteada com sua percepção da realidade alterada. Por incrível que pareça, ela estava tão fora de si que escalou uma torre elétrica de mais de 12 metros de altura, sem qualquer equipamento de proteção, usando apenas chinelos. Testemunhas relataram que ela parecia estar confundindo a torre com uma ponte que precisava atravessar para chegar até em casa. Os socorristas foram rapidamente acionados pelos moradores, mas infelizmente não foram tão rápidos quanto a moça sob fortes efeitos alucinantes. É surpreendente que ela tenha conseguido subir tão alto sem se machucar. Definitivamente teve bastante sorte, mas cedo ou tarde isso terminaria de forma catastrófica. Essas torres possuem uma potência elétrica fatal. Normalmente, não se deve nem chegar perto delas sem os devidos equipamentos e treinamentos. Infelizmente, a sorte dela acabou antes que pudesse ser socorrida. Em vez de cruzar a ponte imaginária, agora ela vai ter que subir as escadas para o céu.
O preço da gasolina anda incomodando muita gente, mas nada que justifique arriscar a própria vida numa tentativa de roubar combustível, certo? Talvez, se você tiver bom senso, irá pensar dessa forma. Mas, infelizmente, lá na cidade de Tlahuelilpan, muitos mexicanos foram gananciosos e acabaram pagando um preço altíssimo pela sua ousadia. O homem que gravou o vídeo que você está assistindo agora foi mais sensato, mantendo-se distante do esguicho de combustível. Sim, aquele enorme jato ao fundo não é um chafariz. Por incrível que pareça, ladrões perfuraram um encanamento na cidade, conseguindo acessar enormes quantidades de gasolina sendo transportadas. Devido à comoção, logo as autoridades foram notificadas do vazamento, mas mesmo chegando à cena do crime com antecedência, infelizmente não puderam salvar a vida de várias pessoas que lá estavam. A polícia recebeu a primeira ocorrência por volta das 5 horas da tarde, mas como haviam muitas pessoas no local enlouquecidas com a possibilidade de conseguirem combustível de graça, os policiais receberam instruções de não se envolver fisicamente. Eles apenas alertaram pedindo para os populares se afastarem do local por um risco de incêndio e explosão. O departamento temia que a ação dos policiais pudesse gerar um confronto violento, por isso não interviram, mas o preço foi enorme. Às 7h10 a explosão ocorreu, levando consigo vidas preciosas. Os bombeiros só conseguiram extinguir o fogo depois de 4 horas de trabalho duro. A câmera de segurança de um barco a motor flagrou o momento em que um membro da tripulação precisou tirar água do joelho. Apesar de estar aparentemente bastante embriagado, decidiu enfrentar o perigo do barco se movendo rapidamente em alto mar. O homem caminhou até a beirada da embarcação, torcendo para ninguém flagrá-lo, sem imaginar que, na realidade, essa seria a última vez que ele faria xixi. Chegando na beirada, olhou para o lado, preocupado em não chamar a atenção, e começou a fazer o xixi mais comprido da face da terra. Isso ou ele ficou fascinado com alguma coisa do lado de fora do barco, pois demorou demais para voltar à cabine. Caso ele tivesse feito suas necessidades e voltado para a segurança, poderia estar vivo ainda hoje em dia, mas infelizmente ninguém reparou no homem, descobrindo seu sumiço muito depois. Quando verificaram as imagens da câmera de segurança, já era tarde demais. Um sujeito, pensando em viajar de graça, decidiu pegar uma carona clandestina em um trem cargueiro. O trem estava parado em uma estação quando ele viu a oportunidade e começou a subir pelas escadas da lateral. No entanto, o homem se esqueceu que logo acima da sua cabeça haviam diversos fios elétricos expostos, que ficam em constante contato com o trem, alimentando-o com energia para ele conseguir se locomover. Talvez ele tenha confundido o trem com o metrô, que geralmente é alimentado com eletricidade vindo de baixo, através de um dos trilhos. De qualquer forma, não seria tão difícil ter evitado esse acidente fatal. Tudo o que ele precisava ter feito era ter olhado para cima, mas como estava cometendo um crime, ficou mais preocupado com as laterais. Infelizmente, ele não viu os fios. Após levar uma forte descarga elétrica, não resistiu e foi direto para o céu. Necmi Sahin, o proprietário de uma fábrica da Turquia, especializada em peças plásticas, deu um belo exemplo para o seu funcionário do que não fazer ao manusear uma prensa industrial. Tudo foi capturado por uma câmera de segurança. Sahin tentava instalar uma máquina recém-adquirida. Apesar dela estar ligada na energia, o dono da fábrica não teve medo de se arriscar, entrando completamente dentro dela para a averiguação. O pior é que ele deve ter conseguido solucionar o problema que estavam tendo, finalizando a instalação da máquina, que começou a operar imediatamente. O funcionário fica desesperado e tenta de todas as formas impedir o acidente de trabalho, mas não consegue. Tudo acontece muito rápido. Por incrível que pareça, Sahin saiu com vida de dentro da máquina. Os socorristas foram chamados e ele foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Lá na Índia, um caso extremamente bizarro aconteceu, onde um homem foi parar dentro de uma sopa, sofrendo sérias queimaduras. Parece uma história difícil de acreditar, mas uma câmera de segurança registrou todo o acidente. Muthu Kumar estava ajudando a preparar várias sopas escaldantes para um festival, quando, se sentindo tonto, decidiu parar para descansar. O problema é que ele foi se sentar justamente na beirada de uma das panelas de sopa enfileiradas em uma rua ao lado do templo onde estavam sendo preparadas. Obviamente, Muthu Kumar perdeu o equilíbrio
e acabou caindo dentro da sopa, assustando todos os que estavam em volta. Os presentes tentaram ajudar o homem a sair da panela, mas por conta do calor não estavam conseguindo. Ele ficou um tempo assustador dentro da sopa, zonzo, sem conseguir se levantar. Eventualmente, porém, conseguiu sair da panela e foi encaminhado para o hospital às pressas, mas infelizmente não resistiu às queimaduras. Lá na Índia, 2 amigos estavam viajando de moto pela estrada quando, devido a uma distração besta, sofreram um grave acidente. Para começo de conversa, os 2 já aparecem na gravação sem capacete, o que está completamente errado. E não pense que na Índia as leis são diferentes. Tanto o condutor da motocicleta Madhu Shelk quanto o sujeito na garupa, Anirudh Kalkumbi, deveriam estar com o capacete. Além de infringirem essa lei, Anirudh comete outro erro grave: distrair o motociclista para gravar um vídeo que seria postado nas redes sociais. Madhu ficou tempo demais olhando para a tela do celular sem prestar atenção no trânsito. Por conta disso, se colidiu com a barreira protetora de metal na beira da pista. Ele sobreviveu ao acidente, mas o inconveniente da selfie, Anirudh, não teve a mesma sorte. Quem sabe, se estivessem ao menos usando um capacete, essa história poderia ter terminado diferente. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.